Pai do Senhor para a igreja. Amém. Quer aprender, vem para cá. Bom, já é a terceira vez que eu faço essa palestra sobre valorização da vida e prevenção do suicídio. Eu coloquei as fontes aqui embaixo. A Organização Pan-Americana de Saúde são as fontes. A Organização Mundial de Saúde, Centro de Valorização da Vida, Ministério da Saúde e Fundação Fiocruz. Tá? Eu já vou começar falando sobre a importância do tema suicídio na igreja. Porque normalmente nós vemos esses temas e achamos que isso só pode ser debatido lá fora. Mas que bom que podemos debater esse tema aqui também na igreja. Eu quero já de início agradecer a Deus por estar viva, respirando, feliz, porque eu não estou feliz, eu sou feliz. Eu tenho momentos de tristeza, mas eu sou uma pessoa feliz. Todos nós somos felizes. O diabo tenta entristecer, mas somos felizes. E quero agradecer ao pastor Daniel, a pastora, a missionária Cláudia, pela oportunidade. Muita responsabilidade, confia em mim. De mim mesmo não tem nada a oferecer. Eu orei bastante para fazer essa palestra, porque apesar de ser um tema mundial, não podemos deixar de inserir a Bíblia no contexto. E o suicídio é uma triste realidade que diz respeito a todos, independente de religião, raça ou faixa etária. Por isso deve ser abordado também pelas igrejas. E eu louvo a Deus, pastor Daniel e missionária Cláudia, porque eu já passei por várias igrejas visitando. Eu fui membro de uma igreja de 55 anos e foi a primeira porta que eu entrei que assim, me dá liberdade de debater campanha do câncer de mama, prevenção do suicídio. Isso é importantíssimo, porque muita gente tem essa ideia de que dentro da igreja todo mundo é santo, ninguém sofre nada, ninguém fica triste, sabe? E não, a verdade não é essa, O suicídio é um assunto que não pode passar desapercebido. Se a gente olhar em Eclesiastes 9:2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao puro como ao impuro, assim como ao que sacrifica e o que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura e o que tem juramento. Então todos nós somos sujeitos a passar por angústia, por depressão. Inclusive na Bíblia fala sobre homens que tiveram depressão, homens que sentiram o desejo de morrer. Eu até separei aqui em Gênesis 50, que fala sobre José. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Aqui não fala de um médico só. Lá no Velho Testamento já fala aos médicos. Então o médico sempre existiu, Então assim, a saúde mental, quando ela está abalada, é importante que se procure um médico, sim. Podemos orar, Deus é poderoso para curar, mas Deus deu sabedoria aos médicos, Se fosse assim, a pessoa passa mal do coração, vai procurar quem? Cardiologista. Eu já ouvi alguém dizer assim: Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Uma vez eu estava num culto e deram oportunidade para não sei se ele é pastor, um irmão pregar, e ele foi bem enfático em falar: crente não precisa de psicólogo, crente não precisa de psiquiatra. Psiquiatra é coisa de maluco, psicólogo é do demônio. Nunca vi isso, gente. Nunca vi. Se Deus deu inteligência para o cardiologista se especializar, o endocrinologista, outros médicos se especializarem, por que não um psicólogo e um psiquiatra? Não pode ter esse tabu dentro da igreja. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas eu creio que Deus só vai fazer na minha e na sua vida aquilo que é impossível para nós fazermos. O que é possível, somos nós que temos que fazer. Então o conselho que eu não dou a ninguém: não, vai orar e vai buscar ajuda. Vai orar. Eu agora recentemente tive que a médica considera um princípio de infarto. Pronto. Enfim, passei mal. E eu estava a 12 quilos acima do peso, eu precisei passar pelo cardiologista. E se eu ficasse lá só orando, num quarto, do jeito que eu estava? Deus não condena a procurar um médico, não condena a procurar ajuda.
Em Colossenses 4 também fala, saudai-nos Lucas, o médico amado. Lucas era médico, por sinal eu gosto muito do livro de Lucas. A linguagem dele é finíssima, muito bonita a linguagem dele. Em Números 11, 14, 15, fala de Moisés. Moisés, quando ele andava com o povo de Israel, no deserto, o povo resmungão, que reclamava de tudo, ele falou, eu só não posso levar todo este povo porque é muito pesado para mim. E se assim faz comigo, mata-me, peço-te. No Velho Testamento já tinha depressão, no Novo Testamento também, grandes homens sentiam depressão. Então, assim, nós estamos sujeitos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a tudo isso, entendeu? Aí eu estou passando as campanhas, como eu passei ano passado também, são as campanhas que tem de janeiro a dezembro, né? Nós estamos aqui no Setembro Amarelo, são campanhas importantes. É importante que a gente não fique na campanha só no mês da campanha. Outubro rosa, só outubro. Setembro amarelo, só setembro. A campanha tem que ser extensiva ao ano todo. Todo ano você vai deparar, durante todo o ano você vai deparar com pessoas depressivas, pessoas abatidas, tristes, porque o problema vem a todo momento, né? E eu sou até contra uma campanha Natal Sem Fome. Lá na minha igreja, quando falavam isso, já até sabia do meu jeito de ser. Eu levantava e saía, porque eu não conformo com isso. Porque eu vi que faziam toneladas e toneladas de alimento para a pessoa que estava passando fome só no mês de dezembro. O resto do ano, para você conseguir uma sacolinha de compra, é só misericórdia. Então ninguém sente fome só no Natal. Ninguém pensa em suicídio só em setembro. Ninguém pensa, deixa de ter prevenção do câncer de mama só em outubro. Então temos que observar isso o ano todo, né? A origem dessa campanha, a origem de Setembro Amarelo, tudo começou com a história de um rapaz dos Estados Unidos, Mike. Ele tinha 17 anos, um adolescente. E aí, ele tinha o sonho de comprar um carro, um Ford Mustang. Comprou um carro, juntou um dinheiro e comprou um carro, e começou a reformar o carro, lixar o carro, pintar de amarelo. E ele namorava uma menina. Só que eu acho que ele se dedicou demais ao cara e naquele momento a namoradinha terminou com ele, o relacionamento. E ele não se conformou com o término do namoro. Ele continuou reformando o carro, os vizinhos, os pais perceberam ele muito triste, muito abatido, mas ninguém fez nada. Ninguém falou nada, ninguém aconselhou, não puxou ele para falar e ficou muito depressivo. Quando foi um dia, os pais dele, já passaram uma semana, saíram de casa e chegaram à noite. Quando chegaram à noite, já estava lá o movimento na casa de Marcos. O carro dele parado na frente, ele morto dentro do carro com uma arma ao lado, e ele colocou um bilhetinho assim: mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês com amor, Mike. Talvez se alguém tivesse percebido a angústia daquele rapaz, porque adolescente, tudo para eles é muito intenso, e tivesse conversado, tivesse orientado, né? Mas acharam que banalizaram, acharam assim, isso aí acontece com qualquer um. Mas cada organismo reage de um jeito. A dor que está em mim, de repente, no outro, é muito intensa. Quem sou eu questionar a dor do outro? Já vi pessoas falar assim, mas você está reclamando disso? Mas eu estou passando por isso, então é firme e forte. Amém. Mas o organismo dele reage muito bem, o meu não. Então não podemos duvidar do sofrimento do outro, da dor do outro, né? Então, no momento do enterro desse rapaz, a mãe dele teve uma ideia, né, de fazer umas lembrancinhas, uns cartõezinhos, para distribuir o pessoal, os jovens. E aí os amigos do Mike, vendo essa ideia da mãe, foram lá e confeccionaram os cartõezinhos, botaram no cesto e saíram distribuindo. Uma semana depois, a mãe do Mike começou a receber ligações de pessoas interessadas, achei interessante, jovens interessados em saber, né? E aí, nos Estados Unidos, uma fundação resolveu aproveitar a ideia da mãe do Mike e criar cartões para espalhar a campanha. A primeira fundação dos Estados Unidos foi Yellow Ribbon, que significa fita amarela. Foi um programa de prevenção ao suicídio e passou a distribuir cartões aos jovens, adolescentes e adultos com informação
Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E a criação aqui no Brasil, claro que o Brasil copiou dos Estados Unidos, né? Aqui tudo se copia, nada se cria. Então, copiou dos Estados Unidos a campanha Setembro Amarelo, que teve a iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CVV, criada em 1962 pelo Ministério da Saúde. É uma associação civil sem fins lucrativos, é independente, sem vínculos políticos, partidários, religiosos, governamentais ou iniciativa privada. É financiada pela mobilização dos voluntários, oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio. Tem 3.360 voluntários cadastrados e 2.686.395 apoios emocionais em 2024. E essa instituição, Centro de Valorização da Vida, se você quiser ser um voluntário, qualquer um de nós podemos ser. Você pode ir lá no site se cadastrar, vai receber uma cartilha com orientações, tá? Isso é muito importante. Inclusive, essa semana passada, eu liguei e falei com uma agente do Centro de Valorização da Vida. Eu só não consegui falar com a Fiocruz, lá o telefone é muito ruim. E ela ficou encantada com o trabalho. Ela falou, na igreja vocês vão fazer o colegial terceiro ano. Qual é a sua igreja dessa média presbiteriana? Que coisa linda, meus parabéns. Nós precisamos muito de voluntários. Porque está crescendo muito o número de pessoas com pensamento suicida. Né? E ela falou que eles não estão dando conta. Aí ela falou assim, olha, vocês estão de parabéns. Agradece o seu pastor. Porque eu falei para ela, não, eu quero informações, eu quero atualizações, como está o índice de mortalidade no Brasil principalmente. Ela disse que não estava no momento com a tabela atualizada, depois ela poderia me passar. E ela achou interessante o trabalho. Então é bom que cada um de nós, quem se interessar, pode ir lá no site do Centro de Valorização da Vida. Eu tenho inclusive um manual, que se o pastor Daniel me permitir, eu posso mandar para o grupo da igreja, um manual, explicando tudo direitinho. Tá? Na primeira palestra que eu fiz aqui, teve um filho de uma amiga minha, ela me ligou e falou, Jerusa, meu filho se interessou, se inscreveu e está ajudando. Sabe, eu achei muito interessante. Parte mais do jovem, né, que tem mais tempo. Então isso é muito importante. Aqui eu trouxe, em abril de 2025, eles atenderam 197.569 ligações para atendimento de apoio emocional contra o suicídio. Nós não podemos esperar que a pessoa que está com a saúde mental abalada vá procurar ajuda. Eles não vão procurar, eles vão se esconder. Somos nós que estamos em volta, os familiares, amigos, até na igreja. Percebeu a pessoa muito abatida, muito triste? Não passa desapercebido, não. Sabe, a gente está vivendo num mundo muito egoísta, egocêntrico. As pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas só pensa em si própria. Então, a gente tem que olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia. Percebeu que a pessoa é uma pessoa alegre, de repente está abatida, está de cabeça baixa, está triste. Procure se aproximar. Claro que você não vai chegar perto da pessoa, fica perguntando a vida particular da pessoa. Mas procure se aproximar da pessoa, procure acolher a pessoa. Né? Não espere a pessoa falar, de repente a pessoa nem se sente à vontade para falar. Mas se você perceber alguma fala que a pessoa está em desespero, está depressivo, ajuda. Isso é muito importante. O Ministério da Saúde, eu consegui aqui uma taxa mais atualizada até 2022. A taxa de mortalidade de suicídio no Brasil, de 2010 a 2021, está em 3,86 ao ano por cada 100 mil habitantes. Já em 2022, pulou para 8,28 por 100 mil habitantes. Isso porque eu não consegui de 2024 a 2025. Que já deve ter dobrado. A todo instante a gente sabe de pessoas que estão tentando suicídio. Eu agora, recente, eu tive uma experiência com uma amiga minha, já a terceira vez que ela foi internada. Me ligaram e me falaram, uma amiga muito antiga, conheci ela criança. E é crente, gente. Crente. Uma voz linda, canta com uma maravilha. Dá dó de ver. Mas ela teve algumas perdas na vida, talvez por falta de sabedoria, né? Saiu perdendo tudo, perdeu o casamento, perdeu casa, por sinal deu uma casa, perdeu tudo, saiu perdendo e daí ficou internada. A primeira vez que ela internou, eu quis visitá-la. Mas se eu fosse visitá-la no hospital, ela ia saber que a pessoa que me falou trabalhava no hospital. Eu não fui. A segunda vez a mesma coisa. A pessoa me ligou e falou, Jerusa,
Aí eu mandei pedir o telefone dela, ela não quis dar. Aí ela mandou um recado para mim. Não adianta a médica cuidar de mim, quando eu sair daqui eu vou tentar me matar de novo, até eu conseguir. Ela tomou muito medicamento para morrer. E uma vez eu encontrei com ela dentro de uma clínica, fui fazer um exame, encontrei com ela, porque quando ela me viu, ela pegou a bolsa e foi embora, porque ela não quer ajuda. E é muito difícil. Dói o coração, porque você vê que a pessoa está se entregando à depressão, se entregando a mente está abalada e ela não quer ajuda. Isso é muito ruim. Vou falar um pouquinho de valorização da vida. O que é valorizar a vida? É viver bem com seu semelhante. Isso promove a felicidade, a paz, o bem-estar, a saúde física e mental. Tem pessoas que são complicadíssimas de se conviver, complicadas. São pessoas que têm tendência a ter depressão e até pensamento suicida. São pessoas que não gostam de ser próximos uns dos outros, sabe? Pessoa isolada, individualista. Então, é importante ter uma boa convivência no trabalho, com a família, com os vizinhos, né? Como consequência, uma excelente qualidade de vida. Eu até separei um negócio aqui que o pessoal vai falar, mas não tem nada a ver com suicídio, tem sim. Vou falar da tricotomia, o ser humano composto por 3 elementos. Se um desses elementos aqui não estiver bem, a tendência de você ter uma depressão, entrar em depressão, ou começar a pensar em tirar sua própria vida é muito grande. Tá? Nós temos que cuidar dos 3 elementos. Do espírito, que é a nossa conexão com Deus, da alma, que são as emoções, e do corpo, que são os 5 sentidos. Não o corpo, isso aqui vai crescer. Né? Precisamos cuidar com carinho, porque Deus dá a vida, mas quem tem que cuidar dela somos nós. Não joga tudo na conta de Deus, não. Tá? Mas Deus pode, tudo pode, mas enquanto você aqui na terra é uma missão. Tá? A comida quem vai fazer é você, quem vai comprar é você, quem vai comer é você. Mas eu estou enfermo, Deus vai me curar. Mas tem enfermidade que a pessoa provoca, então tem que ter inteligência. O seu corpo, a sua mente está boa, teu corpo tem que estar bom, teu espírito tem que estar bom, tua alma, tuas emoções têm que estar boas. Né? E às vezes nós somos culpados de determinadas coisas na nossa vida, porque não cuidamos bem. Né? Você cuidar do espírito, você está conectado com Deus. Você cuidar da alma, é você procurar ambientes, sabe? Tem pessoas que, me perdoam o que eu vou falar aqui, tem pessoas que são pesadas, são muito pesadas, são pessoas arrogantes, grosseiras, sabe? Gente assim, não vale a pena estar do lado. Eu sempre falo lá em casa com meu esposo, cola com quem te faz crescer, sai disso, cola com quem te faz crescer, elevar você, está te puxando para baixo. Tchau, pensa, dá bom dia, boa tarde, seja educado, mas para conviver não. Para ter relação com essa pessoa não. Que ela vai te empurrar para baixo. Daqui a pouco você está com depressão, está triste, está abatido. Deixa de lado. Procura conviver bem no trabalho, na igreja. Ter boa convivência com todos. Deus quer isso de nós. Não é viver uma vida isolada, uma vida individualista. Então temos que cuidar das nossas emoções. Quando você começa a andar com gente alegre, porque, gente, eu não sei, vou fugir um pouquinho do foco aqui, eu não sei o que tem determinados cristãos que parece que vivem na estrada da amargura. Crente tem que ser feliz. Deus deu felicidade para todos, para todo mundo, ímpio, justo, injusto, todo mundo. Deus quer que sejamos felizes. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que são amargas. Então pessoas assim acabam fazendo mal, e contaminam todo o ambiente. Sabe, o conselho que eu dou é você tratar bem com educação, mas se manter afastado, para não afetar a sua saúde mental. Porque uma pessoa carregada, ela acaba deixando você perturbado, mas por que está assim? O que eu fiz? Acaba você se sentindo culpado do que você não fez. E isso é cuidar bem da alma. E temos que cuidar também do nosso corpo. Para ter uma mente saudável, o corpo tem que estar bem. Quem é que está sentindo uma determinada dor, vai estar feliz, está bem? Não, é horrível sentir dor. Temos que cuidar do corpo, ir periodicamente ao médico, né? Cuidar da alimentação, fazer um exercício, estar em movimento. Isso é muito importante.
fatores de risco para desenvolver pensamento suicida. Aqui nem precisa falar, né? Depressão, esquizofrenia ou enfermidade, transtorno de personalidade, transtorno mental por uso de droga, né? E a importância de tratamento com os profissionais. É aquilo que eu falei no começo. Tem gente que acha que psicólogo é do demo, que Deus é poderoso, que Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Sabe? Se Deus deixou aqui o homem formado, médico, a inteligência se formar, Lucas era médico. Ele andava com o apóstolo Paulo ajudando as pessoas, era médico. Né? Aí hoje a pessoa quer se espiritualizar demais e quer material e dizer que não precisa sim. É importante procurar um psicólogo, né? Ele vai te dar uma direção. O psiquiatra normalmente ele prescreve medicamento quando a pessoa está, o caso é mais grave, principalmente usuário de droga. Né? É muito importante o tratamento. E se souber de alguém que está nessas condições, é importante sinalizar. E comportamentos que ajudam a reconhecer a pessoa com pensamento suicida. Se você tem um familiar ou alguém conhecido, você começa a ver a pessoa com muita raiva, né? Sentimento de vingança, ansiedade, culpa, solidão, irritabilidade. É importante prestar atenção. Sabe o que acontece hoje, eu acho? Até eu tenho esse problema. Às vezes a gente está perto da pessoa, você está com problema e a gente finge que não vê. Não perguntar o nome particular dela, não é assim não, gente. Dá um abraço, né, minha filha? É tão bom quando a gente chega assim, né? Chorando, triste, com aquele abração, lá na vizinha, né? Eu acho que grande dia, é muito gostoso isso, sabe? As pessoas precisam se abraçar mais. Quem está mais vulnerável ao suicídio no Brasil, de acordo com a OMS? Sexo masculino, faixa etária de 35 a 75 anos, aposentados, isolamento social, perda recente, problemas familiares intensos. Realmente essa parte que eu prefiro até parar aqui. Eu falei da outra vez, vou repetir. Tem família que parece que vive com... Como é que é o nome daquele negócio de ringue? Tablado? Como é que é o nome daquele? Eu tenho uma vizinha, do lado da minha cozinha, ele dá desespero quando ela e a filha começam a brigar. Não sabe quem é? É uma gritaria dela com a filha, não se dão de jeito nenhum. Gente, outro dia, me deu vontade na casa dela se disfarçar e lá quando veio, aquilo ia acabar em morte. Uma xingava a outra, a filha e a mãe, xingando uma outra, ela falou, vou morrer! Ela se mata! A mãe mandando a filha se matar. Aquilo cheguei a me arrepiar, me deu vontade de sair da minha cozinha lá no portão, sabe? De conversar, sei lá, fazer alguma coisa. Graças a Deus, acho que é porque eu estou orando, pedindo a Deus para tirar. E eu dá um aperto aqui dentro, porque é uma jovem, por mais que ela esteja errada com a mãe. É um conselho que eu não dou, não manda a pessoa se matar, não vai e faz, porque vai chegar uma hora que ela vai fazer, sabe? Isso é muito perigoso. Então, aqui está falando, a OMS diz que sexo masculino. Por que o sexo masculino tem mais tendência a ter depressão? Né? Os homens, eles são mais reservados, eles não gostam de se abrir, de falar o sentimento deles. Né? Somos nós, esposas, que temos que procurar arrancar. Né? Na casa, assim, quando está muito quietinho, eu já fico desconfiada. Está muito caladinho, pode falar. Fala, desembucha, fala. Para ver se arranca alguma coisa. É difícil, não é fácil. Né? Para poder auxiliar. Jovens, idosos, problema na família, problema de saúde mental mesmo, mas ninguém nasce com saúde mental abalada. Ninguém nasce com depressão. Nunca vi um bebê nascer com depressão. Isso ocorre ao longo dos anos, com perdas, com decepções, né? Então, temos que prestar atenção nisso. Camadas de população extremamente
de acordo com a OMS. Tristeza excessiva, doença psiquiátrica, se sentir sem valor. É tão bom, né? A gente fazer o outro se sentir mais importante do que nós. Eu aprendi isso numa palestra que participei. Faça o outro se sentir mais importante do que você. Dificilmente se vê isso hoje, né? O ego não deixa, cada um querendo ser melhor do que o outro. Né? E às vezes até nas melhores amizades. Se você fala que fez algo, vê que a pessoa ficar feliz. Se você está tristinho, vitimista, dramático. Mas se você está feliz, não se alegra com a sua alegria. Não se alegra, sabe? Está muito difícil, hoje está muito difícil. Variações de humor. A pessoa odiar-se. Eu conheço uma que ela falava que se achava horrível. Eu me odeio. Medidas de prevenção de suicídio. Medidas de prevenção de suicídio realizadas pelos familiares e amigos. E o que não fazer? As medidas são impedir acesso a armas de fogo e branca, cordas, medicamento em local que a pessoa não tem acesso, vigilância 24 horas, não deixar a pessoa sozinha, procurar atendimento de serviço de saúde, medicações prescritas pelo médico, taxa preta principalmente, deve ficar com o familiar e dada somente no horário de tomar essa medicação. É por isso que a minha amiga já se tentou se matar 3 vezes, mas Deus vai abençoar, que ela não vai tirar a vida dela de tudo. Vai abençoar o isso. Eu ainda estou correndo, estou fazendo de tudo para chegar até ela. Ela está fugindo, mas eu estou correndo. Eu não sou Deus não, mas eu quero ir lá preparada. Eu vou orar, já tenho orado por ela, eu vou orar mais um pouquinho. E eu vou descobrir onde ela está morando. Ela não está morando mais onde eu sabia onde era a casa dela, ela se mudou. Eu vou descobrir, eu vou lá. Porque é uma mulher inteligente, formada, uma família linda, mas dá pena, filho, sabe? Ela falava para a médica, você está cuidando de mim, quando eu sair daqui eu vou tentar de novo. Já jogou o carro no poste na Avenida do Brasil, ela fez de tudo para tirar a vida dela. O que não fazer? Quando você perceber que a pessoa está com a saúde mental abalada, nunca deve criticar o comportamento da pessoa. Nem ignorar a situação, ficar chocado ou envergonhado, falar que tudo vai ficar bem, sem agir para que isso aconteça, é acompanhar, acolher a pessoa, desafiar a pessoa a cometer suicídio. Igual a mãe que eu escutei. Vai, se mata, na hora acontece. Fazer o problema parecer sem importância, dar falsa garantia, comparações, fulano está pior do que você e não se matou. Isso não se pode fazer. E a igreja? A igreja, aqui eu não posso falar porque a igreja faz, né? A igreja faz, eu não posso falar, mas eu falo no geral, né? As igrejas. Poderiam abordar mais essa campanha, né? E acolhimento e intercessão também, eu sou suspeita de falar, viu? Que eu fui muito bem acolhida, todas as vezes, desde o dia que eu cheguei, eu fui muito bem acolhida, então não posso me queixar. Mas eu não falo isso nem como uma crítica. Eu falo, não é como crítica não, eu falo como um alerta mesmo. Nós precisamos abordar mais os assuntos das campanhas. Né? Valorização da vida, porque valorizar a vida é cuidar do próximo. Valorizar a vida é acolher. Então nós precisamos ampliar esses conhecimentos. Qualquer um de vocês pode fazer essa palestra, não tem nada de difícil, nada de errado. É só se quiser até o texto manual. Qualquer um de vocês. Na escola, no trabalho, né? Fazer uma reuniãozinha, fazer um cafezinho, comentar sobre o assunto, mas não deixar que esse assunto seja abordado apenas em setembro. Qualquer mês do ano, vocês perceberam a pessoa está abatida, está triste com alguma coisa, se aproxima, acolhe, sabe? É muito importante, às vezes um abraço, sabe? Um abraço, uma palavra, porque a
uma vida feliz, uma vida alegre. Eu separei um versículo aqui para deixar. Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos orar, né? Precisamos orar uns pelos outros. Quando alguém precisar de ajuda, não basta você dizer, estou orando. Ore. Mas acolha a aflito. Ore. Mas visite ao enfermo do corpo ou da alma. Ore. Mas dê alimento a quem tem fome. Ore. Mas doe o tempo para ouvir e aconselhar. Ore. Mas peça perdão. Ore. Mas se mova pela obra. Ore. Mas vá ao médico. Ore. Mas dê atenção a quem necessita. Ore. Mas não trate com indiferença. Tenha fé. Ore e pratique tudo do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 17.
Thank you.